Vamos lá, então, girando os assuntos durante a Brasil Conference em Boston, o vice-presidente general Hamilton Mourão defendeu que o governo tenha um trabalho persistente na área social para resolver a criminalidade do país. Segundo Mourão, se isso não acontecer, o governo vai enxugar gelo, expressão dele, mesmo com a eficiência da polícia. O vice-presidente também comparou as cadeias do Brasil a masmorras e colônias de férias do crime. Mourão também defendeu a redução da maioridade penal e o endurecimento da legislação quanto à progressão de penas. Ainda durante a conferência, o vice-presidente defendeu Bolsonaro e disse que o presidente é, abre aspas, muitas vezes tão criticado, muitas vezes tão pouco compreendido. Por fim, o general minimizou a queda de popularidade do governo, dizendo que o executivo não tem varinha de condão. E aí, falando em popularidade do governo, emendo aqui uma outra pauta, porque o Instituto Datafolha, levantamento publicado nesse final de semana, aponta que a gestão de Jair Bolsonaro registra a pior avaliação após 3 meses de governo entre os presidentes eleitos para um primeiro mandato desde a redemocratização. No entanto, 59% das pessoas ouvidas ainda acreditam que ele fará uma gestão ótima ou boa. Segundo a pesquisa, 30% dos brasileiros consideram a gestão de Bolsonaro ruim ou péssima. Os que consideram ótimo ou bom somam 32% e os que acham regular formam 33%. É bastante coisa, eu misturei aqui, mas para dar tempo da gente passar por todas as pautas, Vera Magalhães. Pois é, General Mourão causou frisson em Boston, Silvio. Eu estava lá, foi uma passagem realmente muito elogiada pelos organizadores do evento, os outros participantes, e havia participantes de todo tipo de corte ideológico, de todo tipo de origem acadêmica, empresarial, etc. Mas a fala dele foi de fato muito boa, uma fala muito consistente de alguém que passou por um media training muito eficiente, que ele deveria indicar para o seu chapa lá, seu companheiro de chapa, Jair Bolsonaro. Se você se lembrar do Mourão e da trajetória dele até ir para a reserva, como alguém da linha dura do Exército, que não se importava em ser aquele dos generais que falava as atrocidades, que exaltava o regime militar. E o Mourão de hoje, bastante comedido, posições moderadas, algumas até mesmo se aproximando aí de uma pauta mais progressista, você fica em dúvida, ele está propositalmente fazendo um contraponto ao Jair Bolsonaro para irritar o Bolsonaro e ou se credenciar caso o presidente se desgaste, ou ele diferentemente do Bolsonaro, entronizou alguma coisa da institucionalidade do cargo, entendeu que agora está num outro lugar e que é deste lugar que ele fala, que é a partir da vice-presidência que ele tem de emitir as suas opiniões e que tem de colocar o seu pensamento neste novo lugar. Me parece muito que é isso. Tanto que as falas dele em Boston, elas não têm um condão de ser de confronto com o Bolsonaro. Ele sempre faz um elogio que não beira a condescendência, é elogio mesmo ao presidente, mas pontua as diferenças que existem entre ambos e no que ele acha que ele pode ser importante, atuando como um complemento ao Bolsonaro. Se isso for entendido pelo bolsonarismo como um ativo e não como uma ameaça, eu acho que existe a possibilidade do vice-presidente somar a esse governo, em termos de experiência, em termos de ser uma voz que, olha, por que não olhamos esse outro lado, por que não pensamos por aqui, por que não reduzimos um pouco a carga de confronto, de ruído e vamos por este lado. Então, se o vice-presidente começar a ser mais ouvido, se deixar de ser visto paranoicamente como alguém que ameaça Bolsonaro o tempo inteiro, eu acho que ele é alguém que tem muito a contribuir, inclusive com essa transformação do cargo, essa certa institucionalidade conferida pelo cargo. Eu acho que caberia ao entorno do presidente começar a olhar com olhos de aprender essa transformação pela qual passou Hamilton Mourão. Andreasa, sigo com você. Eu desconfio um pouco dessa transformação. Acho que tem método, né? Como eu mesmo diria. Não acredito que alguém mude assim. Não acredito que o peso da cadeira, a força institucional, faça alguém que disse as coisas que o Mourão disse no passado dizer o que ele diz hoje, que é maravilhoso. Mas me parece que ele diz tudo perfeitamente medido, calculado.
né, para fazer esse contraponto. E é óbvio que, nesse sentido, ele evita o conflito. Ele se apresenta como parceiro do presidente, ele elogia o presidente, ele é condescendente com o presidente, ele trata muitas vezes o presidente como uma criança. Ah, não é isso que ele quis dizer, calma, está sendo injustiçado. Tudo isso para se colocar num lugar alternativo. Não é um discurso golpista, não é isso, mas é fazer o mundo ver, inclusive o mercado financeiro, de que existe ali uma alternativa ponderada, alguém que é equilibrado, alguém que fala em democracia liberal. O Mourão nunca havia falado antes publicamente, não que eu soubesse, durante a campanha, em democracia liberal. De repente passou a falar uma mensagem muito codificada. É claro que tem treinamento nisso, é claro que tem pensamento, mas a meu ver, de propósito, para se contrapor ao presidente. E não há hipótese do outro lado, da parte do presidente Jair Bolsonaro e daqueles que o cercam e que o influenciam, de identificar nisso algo positivo. Não é da natureza capitalizar esse perfil do Mourão. Muito pelo contrário, será identificado como algo para com que se bater, contra o que se bater, algo conflituoso, algo que ameaça. Inclusive porque essa é a lógica que constitui a mentalidade bolsonarista do confronto. Então, isso nós teremos longamente. E o general Mourão, um dia o presidente ou algum ministro importante faz uma declaração contra a causa palestina. No dia seguinte, o Mourão recebe a delegação palestina. E assim sucessivamente. Tem vários exemplos, não é por acaso, é medido, é para se mostrar como uma alternativa. Até onde isso vai e até quando se conseguirá manter esse equilíbrio de cordialidade é que nós vamos ver. E aí, Alexandre, vamos lá, vamos amarrar esse bloco. Vamos lá, são dois temas, né? A gente tem que falar do Datafolha e falar depois do general Mourão. Em relação ao Datafolha, o presidente primeiro vai pagar um preço por ter prometido ou gerado uma expectativa no eleitor de um governo mitológico, né? Essa coisa do mito, do Messias e tal. Então, se você promete um governo mitológico e não entrega de certa forma, ou a população fica esperando um governo mitológico e esse governo não vem, né? Vai gerar, evidentemente, uma frustração. Isso é normal, acho que o governo está começando, tem muita coisa para acontecer ainda. Agora, em relação à reclamação que o próprio presidente fez, ele falou, mas ele deu a entender que isso seria uma culpa de notícias ruins, da imprensa, de uma certa perseguição. Claro que a imprensa, uma parte da imprensa pelo menos tem uma certa má vontade com ele, mas também tinha com Michel Temer, né? Quer dizer, isso não é novidade. Uma coisa que provavelmente novidade é o exército virtual em defesa do presidente. Ele tem realmente uma militância muito aguerrida nas redes sociais. Isso é uma novidade. Isso é uma coisa que o Temer não teve, nenhum antecessor teve. O Lula tentou e a Dilma com a coisa dos MAVs, né? Mas não, como a gente vê no governo atual, é realmente um fenômeno inédito, né? Então, o que a gente vê também, olhando e lendo a pesquisa, é que o segmento da população que mais apoia o presidente são os evangélicos. Um terço da população é um público muito sensível a temas sociais, morais, e ele está muito alinhado com esse público. Agora, nos outros segmentos é que ele está tendo um pouco mais de dificuldade e ele tem que avançar mais nas pautas econômicas, em outras que vão agradar esses outros segmentos além do segmento evangélico. Ele mesmo não é evangélico, ele é católico, mas é casado com uma evangélica. A ex-mulher dele, Rogéria, também é evangélica, mãe dos 3 filhos mais velhos e mais conhecidos, e que são, ao que consta, evangélicos também, né? Então tem uma certa coincidência de pautas e um alinhamento, mas ele precisa ampliar e conseguir transpor isso para as outras áreas. Por exemplo, ele está mal avaliado no Nordeste, então tem coisa aí para avançar, né? O Edmund Burke, por exemplo, que é um autor que eu gosto muito, ele dizia que a primeira preocupação do estadista é com os humores do povo. Então, e eu concordo, eu acho que tem que ficar de olho nisso mesmo, tem sinais. Em relação ao general Mourão, só um comentário que eu acho que é importante também, é ele voltar com a velha ideia de associar criminalidade, violência à luta de classes, opressores e oprimidos, que fica essa leitura econômica, né? E tem um fundo marxista, né? De tentar ler economicamente a sociedade, e passa a ideia de que se você pegar uma amostra de 100 ou 1000 pobres e 100 ou 1000 ricos, você vai encontrar mais bandidos entre os pobres que os ricos. Isso não se sustenta, não tem nenhum índice que mostre isso, né? Aliás, o Globo fez uma matéria há um tempo atrás muito interessante, mostrando a turma de colégio
colégio do Fernandinho Beiramar, e eram umas 30 crianças, e que hoje, claro, todos adultos, e nenhum foi pro crime, só ele, né? Então, todos estudaram no mesmo colégio, tiveram a mesma formação, moravam mais ou menos na mesma região, mas só um virou o Fernandinho Beiramar. Todos os outros tiveram carreiras que não tinham nenhuma ligação com o crime. Então, a gente, até voltando àquele tema que a gente teve de doutrinação, esse é um ponto importante, né? Quer dizer, a gente tem que ficar preocupado, evidentemente, com a mobilidade social, com a geração de oportunidades, mas a geração de oportunidades normalmente não é feita pelo governo, ela é feita pela iniciativa privada. Menos intervenção do estatal na economia, menos impostos, mais liberdade, e não a ideia que parece que o general tem, o vice-presidente tem, de que seria mais intervenção estatal, mais programas sociais. Que me pareceu que ele tenha defendido a intervenção estatal. Aliás, eu acho que ele é de coração mais privatista que o Bolsonaro. Mas o que ele disse lá, e eu acho que é verdade, é uma preocupação de outros setores do governo também, é de uma certa ausência do governo na pauta social. Isso está se refletindo nessa queda de avaliação no Nordeste. É claro que todos nós defendemos menos Estado na economia, eu acho que tem de privatizar mesmo, mas num país ainda muito desigual como o Brasil, os programas sociais jogam um papel importante. Tanto é que o Bolsonaro anunciou agora o 13º do Bolsa Família, ele que falou contra o Bolsa Família a vida inteira, uma vez colocado no poder, percebeu a importância que ainda existe nesse programa, porque não se fez um caminho virtuoso de porta de saída dos programas sociais ainda. Então, as pessoas ainda têm uma dependência grande desses programas. O governo pode até ironizar, o Bolsonaro pode até debochar do Datafolha, dizer que não vai comentar, mas o fato é que as pesquisas em poder da Secom mostram os mesmíssimos índices do Datafolha de desgaste do governo. E isso já é uma preocupação, e agora a gente vai assistir a um embate por uma outra coisa que o Bolsonaro passou a vida criticando: verba de publicidade. Os seus novos atores aí da área de publicidade querem fazer a derrama de verba de publicidade, mas o general Santos Cruz está sentado em cima da chave do cofre e me disse que não vai liberar esse dinheiro para publicidade estatal.